A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Hoje eu venho comentar acerca da palavra de Deus mais uma vez com vocês, e especificamente o capítulo de número 12 do livro do Apocalipse. Quem é aquela mulher que João tem uma visão dela e seu filho sendo perseguida por um dragão? O que Deus, estava usando João para combater ali, para refutar? Quem era essa mulher, qual significado ela tinha dentro da cultura greco-romana. Esses dias eu faço parte de alguns grupos de história, alguns sabem que por bondade de Deus atuamos nessa área, e um rapaz postou um meme em que tinha um filósofo grego e depois um cristão copiando os deuses egípcios, e depois um passando para outro aplicar o seu contexto social, dizendo que os gregos copiaram dos egípcios a sua mitologia e os cristãos copiaram do grego e dos egípcios a sua mitologia para aplicar então na teologia cristã. Uma aberração que esse rapaz falou, E hoje aqui, antes de nós chegarmos até a mulher de Apocalipse capítulo 12, irmãos, não se faz exegese sem conhecer o contexto histórico, sociológico e cultural da época. Nós temos que entender o que o escritor está falando para o seu dia, qual era a semântica da mensagem dele para o seu dia, para daí nós interpretarmos isso e sabermos como aplicarmos para o nosso dia. É assim que se faz exegese. Não se faz exegese sem olhar o seu contexto sociológico, seu contexto cultural, para daí nós sabermos o que essa mensagem quer dizer para nós nos dias de hoje. Havia no Egito a lenda de Ísis, Osíris e Sete. Ísis era esposa de Osíris e Osíris era irmão de Sete. Houve então uma luta entre Osíris e Sete. Sete então mata o seu irmão Osíris, o esquarteja e joga parte do seu corpo no rio Nilo. Então Osíris, junto com a sua concunhada Néfis, vão à procura das partes de Osíris. Chegando lá, Ísis só encontra o órgão genital de Osíris. Com esse órgão, então, ela engravida de Horus, seu filho Horus. E então, Sete passa a ser o deus do mundo dos mortos que conduzia os mortos aos campos elíseos, que é o céu, da mitologia egípcia. E Horus então vai em busca de vingança, quando ele sabe da história da morte de seu pai, vai em busca da vingança contra o seu tio. A partir de então, Horus passa a ser o deus dos vivos, Osíris, a mãe de todos os seres, e Sete passa a ser o rival dessa família, que também ganha uma certa divindade. Quando os gregos, a partir de Alexandre o Grande, na verdade os macedônios, conquistam o Egito, e o Egito foi helenizado, também a sua cultura o foi. E Ísis e Osíris, essa história ganha outro cenário, um cenário helenizado, e também, irmãos, outro nome, mas sendo os mesmos personagens. Por exemplo, Osíris passa a ser agora Serapis, que era Apis era um touro que, segundo a crença, Osíris se encarnou nele e agora passou a ser Serapis, que num cortejo que havia, Ísis entrava junto com ele, como sua esposa e sua irmã, e passou a ter um culto a Ísis e Serapis. E agora, Horus, que quer dizer no grego menino, passa a ter o nome de Hipócrates, que era o nome grego. E Ísis, muitas vezes era chamada de Afrodite, tornou-se a rainha
de todos os deuses, a mãe de todos. Tinha até a imagem dela com o neném no colo, ela dando mamar ao neném, chamado de Ísis lactante, ou seja, Ísis amamentando. E então, nessa história de Ísis, Osíris e Sete, Sete agora passa a ser identificado como um dragão, por nome de Tifão. E agora ele persegue a mãe, esse dragão persegue a mãe e a criança. A mãe e a criança. E junto com a sua concunhada, Ísis consegue proteger a criança da fúria do seu tio. E a partir daí tem aquela rivalidade, Osíris versus Horus e Ísis versus Sete. E agora, na mitologia grega, na versão grega dessa mitologia, o dragão Tifão. E aí, Osíris agora passa a ser identificado como Hades, o deus, né, do mundo subterrâneo, né, do mundo dos mortos. Assim como no Egito ele era assim também, só que lá com o nome de Osíris, agora no mundo grego, helênico, ele é identificado como Hades. E isso, muitas vezes, é identificado como sua irmã ou como sua esposa. Horus continua sendo o deus dos vivos, do mundo dos vivos, aquele que combate o dragão na época lá do Egito, era Sete. Tá, esse era o contexto mitológico greco-egípcio, né? Porque os gregos importaram essa mitologia do Egito e a helenizaram. João agora tem de Deus uma revelação de Apocalipse 12. Eu vou ler só o versículo 1 e nós vamos ver alguma diferença entre a história egípcia, grega, e também a revelação que João teve, e veremos que não tem nada a ver, e pelo contrário, Deus vai mostrar que a história do nascimento de Jesus não é dessa maneira tão absurda como a mitologia greco-egípcia vai contar, mas pelo contrário, de forma sobrenatural. Vamos lá. E viu-se um sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Eu vou para o versículo de número 6, que diz assim, 5 e 6. Ela deu à luz a um filho varão que há de reger nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus já tinha preparado para si um lugar, para que ali fosse alimentada, durante 1260 dias. Preste bem atenção. Olha a diferença. Na mitologia egípcia e grega, Ísis pega a parte genital de seu marido e daí engravida. Aqui não está mencionando o nome de pai nenhum. Não está mencionando. Não está mencionando. Segundo, quando João está tendo a visão, ela ainda está grávida da criança. Lá, persegue-se a mãe e a criança já nascida. Só que aqui ela está grávida, aí a criança nasce, o dragão sabe do nascimento, persegue os dois. Deus então dá um livramento a essa criança e a mãe, arrebatando-o para o céu, e a mãe que vai para o deserto, Deus ali prepara para ela um lugar e ela é alimentada por Deus por um período de tempo. Então, aqui, na revelação que João tem, não tem participação da concunhada Néfis, não tem uma gravidez dessa maneira que Ísis teve. O menino, ele é arrebatado para o céu, para junto de Deus. Então, Israel aqui simboliza essa mulher. Israel simboliza essa mulher, a nação perseguida,
porque Satanás sabe que dela viria o menino que ia reger as nações com vara de ferro, o Messias. Deus então guarda esta mulher, que é a tipologia da nação de Israel, alimenta, guarda por um espaço de dia, né? E a Bíblia diz então que logo após há uma batalha e Miguel peleja junto com seus anjos contra esse dragão. Aqui já não é mais Tifão. Aqui esse dragão é uma tipologia de Satanás. João está dizendo o seguinte, olha, essa mitologia grega e egípcia não tem nenhum fundamento, porque o povo cria nisso. Tinha a deusa Ísis como a protetora, a mãe, e Horus como o menino salvador, como que ia reger nações com vara de ferro. Só que João está dizendo, não. O que Deus, o projeto de Deus de trazer um salvador foi através da nação de Israel, e esse salvador tem um pai, e o pai dele é divino. E outra, não houve nenhuma ação sexual, houve uma manifestação sobrenatural. João estava aqui defendendo a revelação de Deus, o projeto redentor de Deus para a humanidade, através de seu ato miraculoso de resgatar Israel, guardar Israel, fazer dela sair dessa nação o menino que vai reger nações com vara de ferro, que não nasce dentro de uma guerra mitológica, uma guerra no mundo espiritual, não. Nasce através de uma revelação de Deus, de um ato sobrenatural de Deus, que a virgem concebe, só que ali a mulher é Israel, da onde vem Jesus, e a virgem também era uma judia, Maria. Só que Deus está me ensinando o seguinte, não teve ação humana ali, e nem mitológica, foi um ato poderoso de Deus. Ali, a mulher simboliza Israel, da onde Jesus veio. E nós sabemos que o nascimento de Jesus foi um nascimento sobrenatural, sem ação humana alguma. Então, assim que na mitologia de Ísis e Osíris tem uma parte do gênio, do órgão genital para nascer o menino, Deus está dizendo através de João, não, senhor, o menino nascido desta mulher é de forma sobrenatural, por isso que ele é o verbo que se fez carne, habitou entre nós sem pecado algum, ele vai reger as nações com vara de ferro, porque ele nasceu, morreu e ressuscitou de forma miraculosa, não por ação humana e nem de Deus mitológico, mas do próprio Deus, aquele que guarda a mulher, guarda o menino, é o Deus da nação de Israel, é o pai do menino e o esposo de Israel, simbologicamente falando,